Boa tarde, bom sábado para todos. Vamos fazer uma live rapidinho aí, gente? Vambora? Que tal falarmos um pouquinho hoje da Lei 12.850? Uma live rapidinha, naquele estilo das lives para quem tem pressa, certinho? Porque a galera quer estudar, então tem que ser umas dicas rápidas para vocês depois, a partir dessas dicas, vocês conseguirem aí dar continuidade aos estudos de vocês. Tá bom, gente? Tô aqui hoje, desde muito cedo, as voltas com as minhas coisas, escrevendo aqui, fazendo as minhas observações, né? E tô muito empenhada aqui na atualização do meu livro. E aí, vamos jogar duro. É isso aí, vamos jogar duro. Olha só, gente, na última live que eu fiz, né? Deu um problema por conta tava hackeada. Eu sei que quando eu aparecia a cara da Hillary Clinton. Eu não sei se vocês viram isso. Cara, agora você veja só, é o meu destino de vice. Você veja de aparecer Hillary Clinton na minha live. Para, né, gente? É demais pra mim, né, não? É demais pra mim. Então, aí aparecia, não sei se vocês viram isso, que ficava aparecendo a cara da Hillary Clinton. Ah, cara, não sei, um hacker, não sei o que eles fizeram, que ficava assim tremendo a imagem. Muito figura. Tá difícil pra todo mundo, querido. Né? Tá difícil pra todo mundo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a questão da colaboração. O Hillary Clinton e Vasco tudo a ver? Ah, meu pai, vamos lá. Então, gente, vamos falar aí rapidinho a respeito da colaboração. E isso, com certeza, isso cai pra caramba, não é? É Zuki que tá aí? Ô Zuki, um beijão pra você, querido. Tudo de bom pra você, meu amigo. Fica com Deus aí. Vamos lá, vamos seguir também o professor Zuki, que tá aqui na nossa live. Bom dia, querido. Vamos lá. Então, olha só, o que acontece? Nós temos aqui, na Lei 12.850, a chamada colaboração premiada, que está prevista como um dos meios de prova e de investigação para os crimes praticados por organizações criminosas, né? A lei, ela se utiliza do termo colaboração premiada. Ela não fala, como nas outras hipóteses, né? Ela não fala de delação premiada, como se fala nas outras leis, como se fala na lei de drogas, como se fala na lei dos crimes hediondos, como se fala na lei de lavagem de capitais, né? A lei fala, aqui a 12.850, não usa o termo delação, ela usa o termo colaboração premiada. Nós já fizemos uma live aqui, tá? Está disponível aí na minha listagem, a respeito de haver ou não haver uma distinção entre colaboração premiada e delação premiada. Eu já disse a vocês que, na minha opinião, não há nenhuma relevância nessa distinção. Para mim, significam a mesma coisa. Porém, esse posicionamento, ele não é um posicionamento uníssono, não é? Há quem diga que a delação seria uma das hipóteses de colaboração, que a colaboração seria gênero e que haveria espécies. A delação seria uma das espécies, significando o chamamento do corréu. Tá ok? Pois bem, então, sobre isso nós já fizemos uma outra live. Agora vamos falar quais são os prêmios que pode receber o chamado réu delator. Primeira coisa que é importante que nós saibamos, que existe um requisito para que seja premiado o réu delator. Para que o réu delator seja premiado, é preciso, antes de qualquer coisa, que a sua colaboração tenha sido eficaz. Então, a eficácia, ela é requisito para a premiação, certo? Então, ela é requisito. Não, meu amor, não precisa pedir desculpas, meu amor, tá? Ela é requisito para a premiação. Oi, Ivan, um beijo pra você, Ivan de Jaboatão dos Guararapes, um beijo pra você e pra todo mundo dessa terra maravilhosa. Mas vamos lá. Então, olha só o que acontece. Para que se faça o prêmio ao réu colaborador, para que se dê... Oh, muito obrigada, meu bem, pelo carinho. Para que se dê o prêmio ao réu colaborador, é preciso que o réu colaborador tenha efetivamente colaborado. Então, a eficácia da colaboração
ela é requisito para a premiação do réu colaborador. Sabe? Não é jogar no ventilador, falar o que quiser e ser premiado. Não é por aí, né? Há de existir uma eficácia. Essa necessidade da eficácia da colaboração, ela fica muito clara no artigo 4º da lei. Porque o artigo 4º, no caput, ele diz assim, que o juiz poderá conceder o prêmio, né? Desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados, né? Aí ela fala dos resultados de identificação dos coautores, revelação da estrutura hierárquica da organização, prevenção de infrações, que muitos chamam de colaboração preventiva, recuperação total ou parcial do produto do crime e localização de uma eventual vítima, certo? Então, para que se dê o prêmio, pelo menos um desses objetivos tem que ser alcançado com aquela colaboração. Muito bem, mas uma vez verificada a eficácia da colaboração, como é que se poderia premiar o réu colaborador uma vez verificada a eficácia da sua colaboração? Muito bem. O Rafinha, um beijo para você, meu coração, um beijo grande, Rafa. Manda um beijo para Juca também. Mas vamos lá. Quais são os prêmios que podem ser alcançados com a colaboração? Quem me perguntou aqui, tá bom, que perguntou se eu sou advogada. Não, meu amor, eu sou promotora de justiça aqui no Rio de Janeiro, há 18 anos e professora de direito penal aqui também, tá bom, meu amor? Muito bem. Então, o que acontece? Quando nós falamos de colaboração, quais os prêmios que pode receber o réu colaborador? O que o réu colaborador pode ter como prêmio por sua colaboração? A nossa lei, ela fala de diversos prêmios que podem ser concedidos. Então, ela fala, por exemplo, o primeiro prêmio, vamos tratar na sequência que aparece na lei. Primeiro, esse réu colaborador, ele pode receber uma diminuição da sua pena. Essa diminuição da sua pena, ela é tratada como consequência como prêmio para a colaboração no caput do artigo 4º e também no parágrafo 5º. Por quê? Porque no caput é dito que o juiz pode diminuir a pena. Diminuir a pena do artigo 4º, não é? No artigo 4º, diminuir a pena em até 2/3, tá certo? Em até 2/3. Mas se essa colaboração for prestada após a sentença, a lei 2.850 também permite que se dê um prêmio para ela, né? E que então ela vai ter aí uma diminuição de até metade. Então, o primeiro dos prêmios da colaboração, que aparece aqui, é a diminuição da pena. Pode o juiz também, ao invés de diminuir a pena, eu vou responder se é direito do réu ou se não é, tá bom, meu amor? Então, ela pode ser diminuída até 2/3, se for prestada antes da sentença, e depois da sentença até metade. O segundo prêmio para a colaboração. O segundo prêmio seria a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, certo? Veja, quando nós falamos de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos para o réu delator, é importante que se frise o seguinte: essa substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos não dependerá do preenchimento dos requisitos do 44, senão não teria o menor sentido. Porque se ele já fizesse jus ao 44 por força de preencher os requisitos do 44 e assim fazer jus à substituição, não teria o menor sentido. Qual seria o prêmio para o réu colaborador? O grande lance é o réu colaborador poder ter essa substituição mesmo sem preencher os requisitos do 44. É o segundo prêmio. O terceiro prêmio de que trata a lei é a possibilidade da concessão de perdão judicial. Perfeito. Seria inócuo se nós condicionássemos ao preenchimento do 44 para a substituição. É óbvio, certo? Muito obrigada, queridona. Agora, vamos lá. Terceiro prêmio, o perdão judicial. Então, o réu colaborador pode receber o perdão judicial como causa extintiva da sua punibilidade. Tá certo? Mas também existem outros prêmios previstos pela lei. Pela lei,
também é prevista a possibilidade, uma quarta possibilidade para o réu delator, que é a possibilidade de se suspender. Nós vamos agora suspender, sobrestar o prazo para o oferecimento da denúncia ou suspender o processo. Tá certo? Isso também pode acontecer. Nessa hipótese, com o sobrestamento do prazo para o oferecimento da denúncia e a suspensão do processo, também vai haver uma suspensão do prazo de prescrição. Tá certo? Ou também pode haver uma outra possibilidade, e eu estaria agora falando de uma quinta possibilidade, que é o não oferecimento da denúncia. O Ministério Público pode optar por não oferecer a denúncia ao réu colaborador. Mas para o Ministério Público não oferecer a denúncia ao réu colaborador, nós devemos observar 2 requisitos. Primeiro, só se pode tomar esta providência de não oferecer a denúncia contra o réu colaborador quando ele não for o líder da organização são requisitos cumulativos. Para não oferecimento da denúncia ao réu colaborador, será necessário que ele não seja o líder da organização e é também necessário o ineditismo da sua colaboração, das informações por ele prestadas. Tá certo? Porque se ele não tem nenhum ineditismo com aquilo, se não há pressão, se aquilo que ele falou já foi falado, o Ministério Público não poderá deixar de oferecer a denúncia, não poderá tomar essa providência que é o não oferecimento da denúncia, certo? Eu vejo aqui a hipótese da colaboração como uma forma de exclusão do processo, certo? Muito bem, só que ainda existe uma sexta situação. Qual é o sexto prêmio para a colaboração premiada? O sexto prêmio está também previsto no parágrafo 5º, que é aquela hipótese da colaboração ser dada depois de já ter sido prolatada a sentença. Nessa hipótese da colaboração ser dada depois de ter sido prolatada a sentença, a lei fala da possibilidade do condenado ter a progressão no regime de cumprimento de pena, independente dele ter preenchido os requisitos objetivos para tanto. Isso está no parágrafo 5º do artigo 4º. Nessa hipótese de a colaboração servir como para que ele tenha a progressão independente de cumprir os requisitos objetivos, então, por exemplo, ele não precisaria cumprir o prazo que a lei estabelece para a progressão. Prazo esse cuja regra está no artigo 112 da LEP, 1/6 da pena cumprida no regime anterior, ou em se tratando de crime hediondo ou equiparado, lá no artigo, oh meu Deus do céu, 2º da Lei 8.072. Tá certo, queridos? Então, eu quero dizer para vocês, artigo 2º, parágrafo 2º, quando eu falar do prazo de 2/5 ou 3/5. O que eu quero, então, dizer a vocês é que são esses 6 prêmios que podem ser dados ao réu colaborador. Certo? Agora, alguém me perguntou aí, professora, entre o juiz dar a diminuição de pena, o perdão judicial e dar a substituição, professora, qual é o critério? Isso é direito subjetivo do réu? Gente, olha só, se preencher os requisitos que a lei traz, não é? No Rio de Janeiro, querido. Sou promotora de justiça aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, quando se fala de colaboração premiada, é óbvio que se a pessoa preencher todos os requisitos, ela fará jus, sim, ao prêmio. Agora, é direito dela, é direito subjetivo obter o prêmio, se for eficaz. Repito, se for eficaz. Agora, olha só a história. Qual prêmio se dará? Aí é diferente. A pessoa não tem nenhuma... Gente, presta atenção. Depois eu quero falar sobre essa pessoa que está me perguntando, no meu coraçãozinho aqui, que está perguntando sobre live do Nicolite. Eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Eu quero falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Fica aí, hein? Fica aí que eu quero falar. Mas vamos lá.
Então, deixa-me falar uma coisa, então, voltar aqui uma coisa para vocês. Senão você vai... Acaba que você não tá prestando atenção na live, no que eu tô falando aqui do negócio da colaboração, e aí fica perguntando um negócio, quer saber, impressionante, vocês depois, depois eu falo, senão eu vou perder aqui o pacing. Pera aí, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então, olha só, como eu estava falando, se ele preenche os requisitos, se ele fez uma colaboração eficaz, ele faz jus, sim, à concessão de um prêmio. Agora, não precisa pedir desculpa. Não precisa pedir desculpa. Se você pedir desculpa, eu vou ficar chateada com você. Tá? Mas é que eu quero falar um lance bacana aqui. Quer dizer, eu acho. Mas vamos lá. Então, a pessoa fará jus a prêmio se colaborar. Agora, qual é o prêmio? O prêmio, quem vai decidir qual é o prêmio, é o juiz. Ele não faz jus a esse prêmio específico, aquele prêmio específico. Não. Por quê? Preste atenção. Vamos beber da lei, gente? Vamos beber da lei, certo? A lei, ela fala isso aqui no parágrafo 4º. Olha só o que o parágrafo 4º diz. O parágrafo 4º diz, no parágrafo 1º, o artigo 4º, no parágrafo 1º, diz assim, ó. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Certo? Então, pretinhos, essa aqui é a resposta para a pergunta daquele que me fez aí. É direito subjetivo? É direito subjetivo ganhar o prêmio, se for eficaz a colaboração. Agora, o prêmio a ser dado, isso quem decide é o magistrado, exceto naquela hipótese da possibilidade do Ministério Público sequer oferecer a denúncia e a colaboração servir como uma causa de exclusão do processo. Certo? Bem, finalizado o tema de hoje, deixe-me passar para algumas perguntas que foram feitas extra-tema, tá bom? Durante a live. Vamos lá, óbvio, se ela não foi, olha só, se não for eficaz, não tem nem colaboração premiada. Lembra que a eficácia é requisito, tá bom, meu amor? Então vamos lá. A eficácia é requisito para a colaboração, para o prêmio. Se não houver eficácia na colaboração, não há prêmios. Tá bom? Agora, que bom que você gostou, meu bem. Deixe-me falar uma coisa para you. No caso do 20, muito boa pergunta. Na hipótese do Ministério Público deixar de oferecer a denúncia ao réu colaborador, não é, meu amor? Naquela hipótese dele não ser líder da organização e do ineditismo, digamos assim, das suas declarações. O juiz pode discordar? Bem, ao juiz caberá a análise dos requisitos formais disso, mas o juiz não pode substituir o critério de oportunidade e conveniência do Ministério Público. Se ele afinal de contas, é o Ministério Público Dominus Litis, né? Agora, veja, se ele verificar que o promotor tomou aquela providência fora dos casos de lei, não observando os requisitos legais, ele deverá sim mandar para o PGJ, fazendo aqui a aplicação do 28. Tá ok? Muito bem. Agora, falando sobre as perguntas que me foram feitas aí durante a live. A questão que me pediram aí é uma live sobre os posicionamentos do Nicolite. Bem, gente, por que eu faria uma live sobre os posicionamentos do Nicolite para a prova do Pará? Bem, oficialmente, não sei quem é o examinador da prova do Pará. Quem que sabe oficialmente quem é o examinador da prova do Pará? Quem disse que é? E se for? Isso é oficial? Entendeu? Porque ele é muito cobrado pela FUNCAB? Não sei. Não, também desconheço isso. Olha o que eu quero falar. Vocês entenderam que eu não sou burra, nem vocês são bobos. Olha o que eu quero falar. Onde está isso dito oficialmente? Né? Isso não está dito oficialmente em lugar algum. Bem, exatamente. Então, se foram várias questões... Como é que você sabe que foram várias questões dele? Escutou o que eu falei?
Olha só. E outra coisa, beautiful people. Entende? Não, eu não quero ter certeza de nada, eu não posso ter certeza de nada. O que eu quero que vocês leiam, o que eu quero que vocês entendam é o que está nas entrelinhas do que eu estou falando. Nas entrelinhas do que eu estou falando é o seguinte: eu desconheço, eu não tenho informação privilegiada nenhuma sobre quem são os examinadores da prova do Pará. Escutou? Eu não tenho essa informação privilegiada. Até porque se eu tivesse, alguma coisa estaria errada. Concorda comigo? Se eu tivesse essa certeza, alguma coisa estaria errada. Concorda comigo, meus amores? E eu sou, as questões, eu sei de tudo isso, que foram tiradas de alguns julgados, eu sei de tudo isso. Mas se eu fizer uma live sobre posicionamentos específicos de um autor, que tem posicionamentos mega específicos sobre tudo, significa que eu tenho alguma informação privilegiada sobre alguma coisa. E eu não tenho. Eu não tenho, e se eu tivesse, repito, estaria alguma coisa errada, porque diferente das situações em que há provas elaboradas por bancas locais, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu preparar os meus alunos, os meus queridos aí, para a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, eu sei tudo que pensa o examinador, porque quem é o examinador? Isso é público, então eu posso falar, o Joper pensa isso, Marcelo Lessa pensa isso, fulano pensa isso, sei o livro de cor e salteado, acho que eu sei mais do que ele pensa do que até ele mesmo deve ter esquecido algumas coisas, entendeu? Se eu fizer uma prova, se eu fizer uma live da prova pra galera de Goiás, poxa, não é público e notório quem são examinadores? Então eu posso dizer o que o Vinícius pensa, eu posso dizer o que eu já li sobre aquilo que ele pensa, eu posso dizer que o livro que você poderia falar isso ou aquilo. Entenderam o que eu queria dizer? Gente, o professor, olha só, isso é concurso, isso mexe com vida de pessoas, isso mexe com o dinheiro de pessoas, isso mexe com tudo que mexeu com a minha vida. Entendeu? Então, se tem alguma coisa errada nessa parada, tem alguma coisa errada nessa história, entendeu? E aqui, tem gente aqui que eu nunca nem ouvi falar, porque é um autor muito conhecido, examinador aqui do Rio de Janeiro. Se eu falar que tá, eu tô dando, repito, informação privilegiada. E se existe uma coisa que nós devemos prezar, é pela igualdade dos concorrentes no concurso. E professor, eu repito, eu posso falar tudo que o cara fala se oficialmente ele for o examinador daquela prova. Vocês com isso fazem com que, se eu entro nessa, não vamos falar. Então eu tô tendo informação que não tá legal, tem something wrong, tem alguma coisa errada. Meu amigo Edésio, um beijo no seu coração, tá certo? Aqui no Rio todo mundo sabe que ele é examinador, é diferente. Mas quem é que sabe que ele é examinador lá no Pará? Tá bom? Entendeu, gente? Exatamente. Aqui no Rio, a gente sabe que é ele. Agora, quem disse que ele é examinador no Pará? Sabe? Então, gente, eu só espero saber por quê, gente. Olha só, eu faço muita questão de ser ética. Muita questão. Sabe por quê? Porque é justamente essa falta de lisura em determinados procedimentos que fazem com que nós estejamos vivendo tudo que nós estamos vivendo nesse país, sabe? Repito, quando o examinador é oficialmente publicado, eu posso pegar aqui e destroço na live dele, tá? Agora, escuta o que eu tô dizendo, tá bom, queridos? Então, eu peço a vocês que vocês estudem. Parem de se preocupar com determinadas coisas. Estudem. Vamos modificar esse país. E quando vocês chegarem lá e vocês forem os novos deltas, os novos juízes, os novos promotores, vocês vão fazer tudo muito melhor do que a minha geração fez. Valeu? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus ilumine, abençoe e guarde todos vocês. Tô aqui fazendo também no periscópio do meu marido. Fiquem com o nosso Senhor, gente. Não esqueçam de assistir novamente a live e as consequências da colaboração premiada na lei. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, gente. Tchau.